Olá, seja bem-vindo a você que está sintonizado no canal 15 da NET. O programa Fala Direito de hoje recebe o professor de Direito do Consumidor e Processo Civil Coletivo, o professor Antônio Lorenzoni. Professor, muito obrigado pela sua presença. Michel, é um prazer estar aqui com vocês no Fala Direito. E o tema do consumidor, um tema que é muito caro e muito bom a gente poder fazer um bate-papo aqui sobre isso. Professor, o assunto de hoje é a quebra da confiança e o dano moral objetivo. Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é isso. Interessante. Falar da confiança, uma norma jurídica tão especial, tão importante para o direito do consumidor, porque o consumidor ele tem uma condição de vulnerável. Toda pessoa que se vê como consumidora, ela está numa condição de vulnerável. E para que seja possível uma sociedade de consumo, uma organização social de consumo, para superar essa situação frágil da vulnerabilidade, se estabelece uma norma jurídica de um vínculo de confiança do consumidor para com o fornecedor. Professor, falando primeiramente do direito do consumidor, quais são os casos mais comuns que envolvem a quebra da confiança? Interessante. O porquê da norma jurídica da confiança? É pela condição de vulnerável que o consumidor tem dele estar no seu cotidiano de trabalho e vida pessoal, que ele não tem tempo de estar acompanhando a fabricação dos produtos e serviços que ele adquire. E como é que ele sabe que o produto ou o serviço que ele está adquirindo é seguro, não vai lhe prejudicar a saúde ou a segurança, ou então ele não vai ter nenhum prejuízo com isso? Não, ele confia no fornecedor, confia no sistema que assim somente autorizará a entrega ao consumidor de produtos que atendam à qualidade e segurança, e a partir daí então ele se permite estar no consumo. Toda vez que o consumidor adquire um produto ou serviço, ele sofre um prejuízo, ele é prejudicado em alguma medida em razão do produto ou serviço que ele adquiriu, ali violou a norma jurídica da confiança. Bom, falando em quebra da confiança, nós temos um caso muito famoso, que é o do Ford Pinto, de 1950, que é um carro que foi feito para sair mais barato e no fim virou um carro bomba, né? A gente tem um vídeo do YouTube e a gente vai conferir agora.
Professor, sobre esse caso, o que gerou todo esse problema? Interessante, né? Foi a princípio, uma idealização inocente da Ford norte-americana, assim, para ofertar ao mercado de consumo um super conceito de um carro, e que, na verdade, por um problema de projeto, de ter sido colocado tanque de combustível no motor, esse carro vinha a explodir. E isso veio à tona na Ford norte-americana quando começaram a surgir as ações de indenização por pessoas que faleceram, foram mutiladas, sofreram prejuízos em geral em razão da explosão do veículo, né? E aí então foi nesse momento em que a direção da corporação se organiza, faz um dossiê sobre o caso e observa que o carro tinha o problema realmente, era uma ilicitude que não era crime, se chama um ilícito civil, e que diante dos lucros que eles obtinham na venda e os valores que eles tinham que pagar de indenização, a título de dano moral e material, mesmo assim valia a pena, dava lucro. E ali então é que quando essa documentação acabou vindo ao acesso das vítimas, e perceberam então que havia um sistema de ilícito civil que gerava um lucro proibido a esses empresários. A partir desse momento, então, que se identificou um dano moral objetivo pela simples prática do ilícito civil pelo fornecedor, ante o prejuízo causado ao consumidor, que gera quebra da confiança, então um dano moral objetivo. Diz que é um dano moral que decorre do próprio fato, independentemente do abalo da honra subjetiva do consumidor. Esse é o caso emblemático, né? Que a partir daí, então, irradia nas sociedades de consumo a possibilidade de um dano moral objetivo para inibir o fornecedor a estar se conduzindo no lucro do ilícito civil. Professor, eu vou agora para outra área do direito e ainda usar esse case da Ford. Nós tivemos no Brasil uma mudança na lei trabalhista, porque as empresas estavam sofrendo um grande prejuízo, uma vez que o empregado sempre tinha causa-ganha. Se a gente olhar a Ford, que foi uma das primeiras a criar essa linha industrial, a percussora de toda essa tecnologia passou por esse dano. Se a gente olhar as outras empresas, elas também vão passar. Se a gente analisar, toda empresa uma hora vai passar por esse dano. Será que não é prejudicial também essa lei, questão financeira para as empresas? Interessante, Michel. Porque realmente é algo que onera o custo operacional da empresa fornecedora, mas em contrapartida não tem, ao meu ver, como desonerar o fornecedor desse custo que a responsabilidade civil objetiva gera a ele, porque é uma questão objetiva mesmo, pelo próprio risco da atividade. Se nós transferirmos ao consumidor o risco pela falta de segurança, qualidade ou prejudicialidade do produto que ele adquire, a partir daí esse consumidor vai começar a repensar se ele vai ele mesmo se virar por outros meios diante do risco que ele vai ter que assumir pelo produto ou serviço que ele adquire. A sociedade de consumo, ao meu ver, começa a se inviabilizar a partir da desoneração do fornecedor, desse tipo de custo realmente operacional que a responsabilidade pelo ilícito civil gera. Nós citamos aí o case da Ford Pinto de 1950. Claro que os Estados Unidos foi o primeiro a criar todas essas leis. No Brasil, como foi? Imitou os Estados Unidos, se criou uma nova lei? Como é que foi esse processo de criação? No direito do consumidor brasileiro, houve realmente toda uma reformulação, né, da devida proteção do consumidor. É uma legislação bastante avançada, por mais que o nosso Senado já esteja querendo oxigenar o Código de Defesa do Consumidor, já está revendo ele na medida de necessidade de reformas ou até mesmo um novo Código do Consumidor, talvez em pouco tempo tenhamos, né? Isso já está em discussão em Brasília. Mas tal qual ele está hoje, que entrou em vigor em 1990, a lei de 1990, é bastante atual, bastante avançado e ainda não está sendo implementado no todo, né, de tão avançado que o é.
Para você que ligou a TV agora, nós estamos entrevistando o professor Antônio Lorenzoni, professor de Direito do Consumidor e Processo Civil Coletivo. Nós estamos falando da quebra da confiança e do dano moral objetivo. Professor, nós temos algumas perguntas da rua, mas antes eu gostaria de te perguntar o seguinte. Inadimplência hoje cresceu muito no Brasil. Quem está inadimplente, ele pode entrar com o processo de quebra da confiança? Interessante essa perspectiva do inadimplemento do consumidor e quebra de confiança. O inadimplemento do consumidor, isso não se confunde com a quebra da confiança. Não que não possa ocorrer. O consumidor está inadimplente e, ao mesmo tempo, vítima de uma situação que ensejou quebra da confiança. Se o consumidor, porventura, inadimplente, já que isso não vai interferir na confiança, esse consumidor, então, se ver prejudicado em razão da falta de qualidade ou de segurança do produto ou serviço que adquiriu, sim, ali houve quebra da confiança, independentemente de ele estar em dia ou inadimplente com esse contrato que ele assumiu. Professor, nós temos uma pergunta das ruas. Oi, meu nome é Samuel, eu tenho uma pergunta. Se eu perdi a confiança, posso exigir um contrato? Se a perda da confiança se deu pelo prejuízo que você, consumidor, sofreu, sim, você pode exigir do fornecedor as devidas responsabilidades pela perda dessa confiança em razão dos prejuízos que você sofreu pela falta de qualidade do produto ou então pelos prejuízos que você sofreu pela falta de segurança ou o prejuízo que você sofreu acerca da sua saúde em razão do produto ou do serviço adquirido. Professor, nós temos mais uma pergunta. Olá, meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber até quanto tempo depois eu posso entrar com uma ação. Bom, entendendo a perda da confiança como o prejuízo que você, consumidor, sofreu, temos duas situações. Se o prejuízo for exclusivamente patrimonial, no sentido da imprestabilidade do produto ou do serviço, ele não tem a qualidade que deveria ter, 3 anos é um entendimento que se consolida nos tribunais acerca do prazo que você teria para poder exigir o seu direito em juízo. Em contrapartida, se você sofreu algum prejuízo que lhe repercutiu em problemas de saúde ou lhe abalou a segurança em alguma medida, aí então 5 anos seria o prazo que você tem. É um entendimento majoritário acerca do tema. Mas prescreve também, né? Se a pessoa demorar muito, ela perde seu direito. Decorridos esses prazos, Michel, aí se entende prescrito realmente o direito que o consumidor teria perante o fornecedor. Legal. Professor, nós temos uma última pergunta. Oi, meu nome é Jade. Quando o objeto é um presente, quem deve entrar com a ação? Quem ganhou ou quem deu o presente? Bom, se quem recebeu o presente se viu prejudicado pelo produto ou serviço que ganhou de presente, então toda vítima, né, do evento de um consumo tem o direito de exigir do fornecedor desse produto ou serviço a devida reparação dos problemas que sofreu, normalmente. Professor, no caso de quebra da confiança, vai direto no advogado ou passa pelo PROCON? Olha, ir sempre ao PROCON acerca da quebra da confiança, de um prejuízo, né, que venha a ter sofrido, é extremamente saudável, até para que os nossos órgãos públicos tenham um controle mais eficiente, né, da situação de mercado que se tem naquele município, como também sempre se consultar com o advogado de modo até preventivo, né, e de modo esclarecedor acerca dos seus direitos. Isso realmente vem a munir o consumidor de uma percepção de cidadania acerca dos seus direitos e deveres. Vale a pena, sim. Professor, para encerrar, então, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo do que é quebra da confiança e do dano moral objetivo e deixasse um recado para quem está em casa quando necessitar desses serviços. Tá certo. Bom, num consumo, na compra de um produto ou um serviço, haverá a quebra da confiança toda vez que você adquire um produto ou serviço que venha a te causar um prejuízo. Sofreu prejuízo, ali houve a quebra da confiança. Essa quebra da confiança, ela gera uma responsabilidade do fornecedor.
de reparar todos os prejuízos causados a esse consumidor, tanto os prejuízos materiais quanto os prejuízos morais. Os morais subjetivos pelo constrangimento, a vergonha que de repente esse consumidor tenha sofrido em alguma situação em razão do produto ou serviço, ou até em razão do fornecedor. E o dano moral objetivo é pela quebra da norma jurídica da confiança que coloca esse consumidor numa postura defensiva de eu não posso mais simplesmente acreditar que o produto ou serviço que eu vou comprar, ele é seguro, ele é de qualidade. E a partir daí o sistema pode, né, se inverter. E não é isso que você quer. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu creio que foi muito esclarecedor e, novamente, muito obrigado por ter esse bate-papo aqui com a gente hoje. Obrigado, Michel. Foi muito bom. Muito obrigado, professor. Esse é o programa Fala Direito, sobre a coordenação da professora Silvia Gonzaga. E na edição de hoje nós entrevistamos o professor Antônio Lorenzoni, que é professor de Direito do Consumidor e Processo Civil Coletivo. No programa de hoje nós falamos sobre a quebra da confiança e do dano moral objetivo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!